Estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos entrar aí nos meios de comunicação, né? No capítulo 4 da aula de História. Aqui está o capítulo 4 na aula de História. Quando nós falamos meio de comunicação, nós já conseguimos pensar em muitas coisas, principalmente no momento em que nós estamos vivenciando, né? Esse momento de pandemia, nós temos utilizado com constância os celulares, os computadores, os notebooks, os iPads, né? Toda essa tecnologia que nos foi apresentada recentemente. Porém, os meios de comunicação eles já aconteciam já tem um tempo de outras maneiras, né? De outros formatos. E aí nós vamos compreender como acontecia antigamente e como vem acontecendo agora, tá certo? Então vamos lá. Em nosso cotidiano, utilizamos diversos meios de comunicação. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação utilizados no passado e na atualidade. Vamos lá, me acompanhe na leitura. Página 252. Os meios de comunicação. Diversos meios de comunicação estão presentes em nosso dia a dia e eles podem ser utilizados para nos comunicar diretamente com uma pessoa e também para obter ou para divulgar diferentes tipos de informações. Observe alguns exemplos a seguir. E aqui nós temos um rapaz, né, conversando ao telefone, ligando para alguém. E aqui nós temos uma moça utilizando um computador para se comunicar pela internet. Antigamente os celulares eles foram feitos aí com a intenção de ligar, né? Então nós tínhamos um telefone que tinha o mesmo intuito, só que o telefone ele não poderia ser levado de casa, né? Que era aquele telefone que ficava na sua mesa, na mesa da mãe, do papai, da vovó, que aí você tirava o telefone, colocava aqui, ficava aquele fio lá ligado, né, fazendo a chamada. E o celular ele veio para modernizar esse tipo de telefonema. Então ele era apenas um aparelho que você colocava aqui, segurava, não tinha nenhum tipo de fio. E aí você conseguia fazer ligações. Só que com o tempo a modernização foi chegando, a tecnologia tomou conta desse aparelho celular e hoje nós temos o que chamamos de smartphone, né? Que são esses telefones com uma tecnologia de alta, de qualidade, fazendo com que as pessoas tenham mais, né, meios de comunicação, não só pelo computador, agora nós temos a internet também no celular. E aqui nós temos uma mulher, um outro exemplo, a mulher lendo notícias em uma revista ou em um jornal. E a família assistindo a um jogo na televisão. Se você notar, né, uma televisão bem antiga, aí um formato bem antigo e que supostamente hoje já tem até saído de linha. E aí ele faz duas perguntas. Quais meios de comunicação você costuma utilizar em seu dia a dia? Vocês que estão assistindo a aula, vocês assistem a aula por qual tipo de meio de comunicação, né? Ou, fora esse, existe outro tipo de comunicação que vocês conseguem acessar, que tem acessibilidade para vocês? Segunda, em sua opinião, como seria a sua vida se não houvesse os meios de comunicação que você citou? Hoje, nós conseguimos ficar sem assistir um videozinho lá no YouTube? Sem assistir uma historinha na Netflix? Né? Sem procurar uma imagem interessante para pintar no Google? Então, nós conseguimos viver hoje sem a internet, sem o celular, sem o computador? O tio Fábio não consegue, certo? E vocês conseguem? Me respondam aí. Vamos lá continuar. E aí aqui nós temos uma pequena questão que nós vamos responder junto. Na página 254. Relacione cada meio de comunicação à sua descrição. Nós vamos ter aqui um microsystem, né, que no caso é um som pequeno, uma carta, aqui nós teremos revistas e aqui nós teremos DVD, se eu não me engano. Não, são livros de história, certo? E aí, bora lá. Ele fala assim, na primeira alternativa.
As revistas nos permitem obter informações sobre os mais variados. Vai ser o quê? A, C, B, D, qual vai ser? Por meio de correspondência, nós podemos enviar mensagens e documentos, por exemplo. Marcando aí a alternativa correta. Os livros podem contar histórias e informações sobre diversos temas. Quais são esses livros? Por meio da rádio, podemos ouvir notícias e músicas. Então, vocês vão estar aí colocando a alternativa, né, relacionando de acordo com o item correto. A imagem com o item correto, ok? E aí nós vamos lá, gente, ó, para os meios de comunicação, né? Porque os meios de comunicação têm história. Então, vamos ler. Atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade, mas nem sempre foi assim. Antes do desenvolvimento da tecnologia, utilizamos atualmente, a comunicação entre pessoas distantes era difícil e demorada. Isso é verdade, né? E aí nós temos um exemplo aqui que é através dos correios. O serviço de entrega de correspondência foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre pessoas distantes. No Brasil, os serviços de correio tiveram início há mais de 350 anos. Sua criação permitiu simplificar o processo de enviar e receber mensagens, que passaram a ser transmitidas por meio de cartas. Porém, essas cartas podiam levar muitas semanas para chegar ao seu destino. Próximo, jornais e revistas. O primeiro jornal brasileiro foi fundado em 1808 e se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, em 1812, foi criada a primeira revista do Brasil, que recebeu o nome de As Variedades. Nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu gradualmente. Porém, a maior parte da população brasileira nesse período não era alfabetizada, o que limitava o acesso das pessoas a esses meios de comunicação. Ou seja, tinha muita produção de jornal e revista, mas muitas pessoas também não conseguiam ou não sabiam ler, não eram alfabetizadas. E aí nós temos aí na página 256, olha que interessante, nós temos o telégrafo e o telefone, que foram dois grandes meios de comunicação presentes, né, entre os anos de 1870, 60 e por aí vai. Vamos lá ler. O telégrafo. Há cerca de 160 anos teve início o uso do telégrafo no Brasil. Esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes com rapidez por meio de código. Já o telefone, ele foi o primeiro telefone no Brasil, instalado em 1877 na cidade do Rio de Janeiro. A popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes. O telefone revolucionou a maneira como as pessoas interagiam, tornando a comunicação entre elas mais rápidas e direta. Olha como é bem antigo esse telefone, né? Vamos lá, vamos para os próximos exemplos. Nós vamos ter aqui, os próximos exemplos são o rádio e a televisão. Também dois objetos bem antigos e que aí hoje quem tem essas obras de artes, né, esses objetos que eu acho muito lindo, tem uma relíquia guardada consigo. O rádio. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1822. Nas décadas seguintes, o rádio tornou-se cada vez mais popular. Nesse período, mais de metade da população brasileira não sabia nem ler nem escrever. Assim, o rádio era uma das poucas alternativas para essas pessoas terem acesso a diversos tipos de informação. A televisão. A primeira rede de televisão brasileira, chamada TV Tupi, foi inaugurada no ano de 1950. No início, as transmissões televisivas eram feitas ao vivo, os programas eram pouco elaborados e a audiência era pequena. A maior parte da população brasileira não tinha acesso aos aparelhos de televisão por causa do alto custo. Inclusive, uma curiosidade para vocês. Na minha família, a minha bisavó,
ela foi uma das mulheres que teve uma das primeiras televisões na época lá na cidade a qual ela nasceu. Então, ela tinha a televisão, né, nesse formatozinho aqui, e era até mais antiga que essa, na verdade. E aí todas as pessoas da comunidade a qual ela morava se reuniam lá na casa dela, sentavam lá na frente da casa dela para poder assistir a televisão, né? Ela colocava a televisão para que as pessoas pudessem assistir. Então isso é um fato que ficou marcado na história da vida dela. Quando ela era viva, ela pôde me contar isso, minha avó também me contou. Então é um fato importante e que faz parte da nossa história, né? E aí nós temos essa atividade na página 258, 259, que vocês também irão fazer com os pais de vocês, certo? Ok, então ficamos aqui nessa atividade. Vocês respondam. Qualquer dúvida já sabe. Perguntem aos pais de vocês ou podem estar entrando em contato com o tio Fausto, tá bom? Então até a próxima aula. Um beijão. Tchau, tchau.